Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à série Integrar Mãos, Mente e Coração, que iniciamos hoje com um tema tão presente e crucial, que tem perpassado as questões educativas desde as políticas públicas, a definição das relações pedagógicas nas escolas, como os processos cotidianos de aprendizagem que acontecem na interação com as crianças, e seus diversos agentes educativos que atuam na sua formação. Agradeço a disposição dos nossos palestrantes e comentadores de hoje, professores Ig, Maurício, Marcelo, por se engajarem nesse trabalho colaborativo. O professor Valente, que faz a curadoria dessa sessão, é um dos organizadores dessa série e da conferência de 93. Quero agradecer particularmente o professor Arnold Royos, diretor do NEF, que irá abrir os trabalhos dessa série, por integrar a celebração dos 30 anos da Conferência 93 na programação dos encontros com o futuro desse semestre. Professor Valente, um dos iniciadores da Conferência 93, ao lado de intensa atividade acadêmica, professor Arnoldo, professor Valente, na Unicamp e na PUC, liderou importantes iniciativas ao longo destes anos, inclusive o primeiro curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação para a Paz. Um agradecimento especial aos organizadores que atuaram na preparação e os que atuam na viabilização deste evento. A Jane Oliveira, Silvia Torresilas, Vitor Ades, Tatiana Gouveia. Que tenhamos todos um proveitoso encontro com o futuro. Por favor, professor Arnoldo. Una alegría ver cómo estamos consiguiendo nos organizar, mismo con una variedad enorme de trabajos y asuntos con los cuales estamos siempre trabajando en estos tiempos. Mas mismo así ya somos más de 30 aquí, 33 personas reunidas para participar de esa lembranza de esos 30 años que pasaron desde que la gente ya pensó la importancia de poder estar pensando en educación para el futuro. Una educación para el futuro para crianças que ainda están en una educación del siglo XIX y XX, ¿no? Ya un momento de transición tan importante. Por eso quédate interesante comenzar con ese tema de inteligencia artificial, que es uno de los temas que está mudando mucho nuestra forma de pensar y de caminar en estos tiempos. Entonces estamos muy contentos de comenzar esa primera etapa con ese tema tan crítico en esa transición educacional por la cual estamos y van a estar viviendo todas las crianças de aquí para el frente o antes, ¿no? Y en el futuro más ainda. Entonces, bem-vindo todos y esperamos que esta reunión sea muy fructífera y que pueda traer esperanza y alegría y paz en particular para todos los que están envolvidos y para la humanidad y el Brasil en particular. Professor Valente vai conduzir os trabalhos. Professor. Bom dia a todos e a todas. Boa tarde, boa noite para quem está em diferentes fusos. É um prazer estar aqui realmente participando dessa comemoração dos 30 anos, né, da Conferência da Educação para a Paz, onde apresentamos ou discutimos diversos temas, inclusive o tema de inteligência artificial, que naquela época ainda era um tema assim, meio exótico, vamos dizer assim, na educação, e hoje se trata de um tema assim, bastante discutido, né, inclusive pelos desenvolvimentos que a gente encontra na literatura, no desenvolvimento
das atividades, principalmente de pesquisa, que estão sendo desenvolvidas. Bom, como parte dessa sessão de hoje, eu convidei dois colegas, né, o Ig Ribert Bittencourt, que é professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas, é cientista da computação e psicólogo, e hoje ele é pesquisador visitante do Graduate School Education na Harvard University. E Maurício Andrés Ribeiro, que é arquiteto, ecologista e escritor, que recentemente publicou um livro onde ele faz uma série de conversas, de perguntas para o ChatGPT, e seria bastante interessante entender como que ele entende, né, o ChatGPT atualmente. No meu caso, eu trabalhei, né, como parte da um dos temas da minha pesquisa que eu fiz no MIT em 76 a 83 era inteligência artificial, né, porque naquela época a gente usava o computador com essa abordagem, vamos dizer assim, de entender a inteligência e como que o uso do computador poderia auxiliar pessoas a ser mais inteligentes, vamos dizer assim. E, terminando o doutorado, vim para a Unicamp e continuei esse trabalho desde 83 até eu me aposentar em 2019, foram 48 anos trabalhando nessa área. Hoje eu sou colaborador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação e continuo trabalhando na área de informática e educação como consultor e assim por diante. A inteligência artificial, na verdade, ela foi criada como área campo de conhecimento em 1956, numa conferência que participou, na verdade, dois pesquisadores assim, extremamente importantes, que foram o John McCarthy e o Marvin Minsky, que, como eu mencionei, o Marvin Minsky esteve presente na Conferência da Educação para a Paz. E, naquela época, ele fez uma apresentação, né, fazendo um retrospecto, vamos dizer assim, de como a inteligência artificial havia se desenvolvido, né, ao longo desses tempos, até, né, dos anos 60 até aquela data de 1993. E foi bastante interessante porque, na verdade, ainda a gente não tinha, né, essa visão que a gente tem hoje e o papel que a inteligência artificial tem hoje, né, no desenvolvimento dos trabalhos, né, com empresa, com serviço, né, como a inteligência artificial está entrando, vamos dizer assim, na nossa vida. E eu queria fazer um recorte, né, dessa trajetória, vamos dizer assim, dos quase 50 ou 60 anos da inteligência artificial na educação, tratando de duas coisas que eu acho que eu geralmente não vejo, né, muito na discussão na literatura. A inteligência artificial, para mim, tem dois papéis. Um é de você realmente produzir programas, né, que têm comportamentos inteligentes que entram, né, no setor de produção, no setor de serviço, né, no nosso cotidiano e assim por diante. Então, vai ser um ramo, vamos dizer assim, da inteligência artificial. O outro né, que era bastante importante no início, era de como esses programas, né, que eram feitos com o uso da tecnologia podiam exprimir comportamentos inteligentes e como, entendendo esses programas, né, entendendo o que era feito em termos da programação, isso podia iluminar o que a gente entendia por inteligência. Então, por exemplo, nos anos 60, nos anos 50, 60, quando a inteligência artificial começou a ser tratada, o que era inteligente era ser capaz de provar um teorema de matemática, fazer um jogo, né? Ser capaz de jogar dama, ser capaz de jogar xadrez,
fazer tradução, por exemplo. Isso era considerado inteligente. Se você fizesse um programa, né, que jogasse um jogo, que tivesse um comportamento inteligente, ou que fizesse uma tradução inteligente, ou que seja, né, fizesse uma prova de teorema, isso era considerado, então, um programa inteligente. E, com isso, a gente poderia entender o que significa você fazer a máquina ter esse comportamento inteligente e, por consequência, entender o que significa inteligência e assim por diante. Era bastante interessante que era mais ou menos, né, a ideia de como é que você coloca um ovo no pé, porque uma vez que você mostra alguma coisa que era inteligente, é capaz de fazer um programa inteligente, aquilo, de certa maneira, não é considerado mais inteligente. Ou seja, era uma coisa efêmera, né, que você definia inteligência e teria que ficar correndo atrás de inteligência para entender o que é inteligência. Por quê? Porque uma vez que você fez um programa que prova um teorema, você entende como é que ele faz, aquilo não é mais inteligente, né? Para ser inteligente, uma outra abordagem, né? E assim por diante. Bom, como que era feito esses programas inicialmente? Então, eu estou falando aqui de 3 fases, vamos dizer assim, da inteligência artificial. A primeira, você tinha aí uma base de dados, uma base de conhecimento, inclusive o conhecimento do senso comum, e um programa que trabalhasse em cima dessa base de dados e produzisse o que a gente poderia chamar de comportamento inteligente. Ou seja, por exemplo, você poderia ter numa base de dados uma coisa que fala A implica em B e B implica em C. E esse programa, de certa maneira, conseguia fazer uma inferência, por exemplo, de A implica em C. Isso era, então, considerado uma coisa, entre aspas, inteligente. O programa conseguia fazer isso de maneira autônoma, vamos dizer assim. Isso foi feito assim, em diversas, né, usando essa ideia de base de dados e um programa em diversas áreas. Né? E aí a gente tem exemplos, né, de programas que prova teoremas, programa que empilhava blocos, que entendia arcos, como é que se faz um arco, e assim por diante. Bom, isso foi nos anos 60 até os anos 80. Nos anos 80 aparece uma outra fase, que são os sistemas especialistas, que são sistemas que tinham regras de inferência do tipo A implica em B. E aí, então, isso começou a ser usado muito na área comercial. Por exemplo, quando começou a usar os cartões de crédito, você fazia uma compra e uma coisa que a loja, né, vamos dizer assim, fazia era chamar o provedor do cartão, né, para entender se eles podiam aceitar aquela compra ou não. Isso, então, né, se eu pago, se eu sou um bom pagador, etc., estava aprovado a compra. E aí, então, começaram a aparecer programas inteligentes que faziam essas inferências, né, para ver o perfil, vamos dizer assim, do comprador, e isso era aprovado de maneira automática. Então, esses programas foram muito usados na área comercial, na área de serviço, etc. E na área educacional, isso foi muito utilizado em robótica, por exemplo. Você tinha lá os sensores, então, se o sensor de toque está ligado, a gente liga o motor. Se o sensor de luz está acionado, a gente desliga o motor, e assim por diante. Então, esses sistemas especialistas foram muito usados para a gente entender as questões, por exemplo, de robótica. E a fase atual, que inclusive o Ig vai poder falar um pouco a respeito, avançar um pouco nessas ideias, são as redes neurais. E as redes neurais, então, são nós que simulam essa ideia do nosso sistema cerebral, dos neurônios no cérebro, e você tem aí um nó que tem certos componentes, né, matemáticos, inclusive, e através de uma série de exemplos, esses dados matemáticos, vamos dizer assim, são aprimorados e, com isso, você consegue ter um comportamento inteligente. Por exemplo, né, esse reconhecimento de face que a gente tem hoje, você tem lá um nó que descreve o nariz, né, o tamanho, a posição, etc. E à medida que você vai mostrando
esses dados, né, exemplos de pessoas, esses dados são aprimorados e, com isso, então, você tem um programa inteligente que faz reconhecimento de face. Do ponto de vista educacional, isso é muito pobre, porque quando eu abro esses programas para entender o que está acontecendo, eu só vejo números, eu só vejo, né, esses nós com esses valores, e, na verdade, eu não consigo entender exatamente como que esse programa está sendo inteligente. Então, essa fase que nós estamos hoje, que a gente avança nas questões de programas inteligentes, mas do ponto de vista educacional, a gente tem uma situação extremamente pobre na compreensão de como que esse programa tem um comportamento inteligente, como que isso ajuda a gente entender o que significa ser inteligente. Eu paro por aqui e passo a palavra para o Ig. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a vocês. É um prazer imenso estar aqui com pessoas que eu admiro tanto. Então, agradeço mais uma vez o convite. E esse debate ele é muito importante, né? Eu vou fazer um gancho do que o professor Valente traz, historiando sobre a inteligência artificial, e depois trazer um pouquinho sobre o que culminou em todo esse movimento que a gente vê mais recentemente relacionado à aprendizagem de máquina com rede neural, aprendizagem profunda e tudo isso que voltou a ter todo um olhar em múltiplas perspectivas por causa do ChatGPT. Porém, eu vou tentar resgatar um pouquinho aqui quando a gente tem a criação dos computadores. Se a gente for parar para pensar, né, 1940, década de 1940 para cá, e se a gente for pensar o que é que isso implicou as nossas relações sociais, até nas relações de trabalho, 85% dos empregos que surgiram de 1940 para cá surgiram por causa de tecnologias digitais. Então, veja, a gente tem criações de empregos que vêm por causa de tecnologias digitais. Não é também diferente quando a gente começa a pensar sobre esse subcampo da computação, que a gente pode olhar dessa forma, que é a inteligência artificial. Se a gente for parar para pensar que 60% das ocupações atuais não existiam em 1940, a gente percebe que há nitidamente uma transformação das formas que a gente se relaciona, das formas que a gente pensa sobre o futuro e, consequentemente, isso tem implicação no que é a própria temática aqui, que é a educação para o futuro, né? Que é do Núcleo de Estudos com o Futuro da PUC de São Paulo. E aí, quando a gente para e olha que tipo de impacto e implicações que essas tecnologias mais recentes têm, e olha relatórios como, por exemplo, hoje a gente tem mais de 50% dos problemas ou dos serviços sendo automatizados. Há estudos dizendo que daqui a 10 anos, 65% das ocupações vão ser impactadas por tecnologias com inteligência artificial, por exemplo, tecnologias como o ChatGPT. E essa onda, ela foi possível e está sendo possível agora, porque quando as redes neurais foram propostas lá na década de 1970, e, de certa forma, a gente não conseguiu ter resultados relevantes, foi pela baixa capacidade de processamento que tinha e, ao mesmo tempo, pela indisponibilidade de dados. Então, quando a gente passa por um momento que as pessoas elas estão mais conectadas e estão produzindo mais, você passa a, por um lado, fazer uso de dados que podem alimentar essas tecnologias como redes neurais ou tecnologia de aprendizagem profunda para ter esses processamentos que levam a reconhecimento de padrões e, de alguma forma, resoluções de problemas. Então, veja, quando a gente para observar que a gente possui, se a gente for abstrair espaços de problemas, onde a gente pode pensar como problemas simples, complicados, complexos e caóticos, né?
Então, problemas que a gente tem hoje mais simples, a máquina ela consegue resolver. Complicados também. O que é um problema complicado? É aquele problema que a gente pode, de certa forma, ter relações claras de causa e efeito, mesmo que estejam separadas no espaço e no tempo. Por exemplo, construir um carro. Construir um carro não é um problema complexo, é um problema complicado. Se a gente contrata especialistas, a gente consegue estratificar, quebrar todas aquelas etapas e construir um carro. E isso é automatizado naquelas etapas com, por exemplo, o uso de inteligência artificial. Já problemas complexos, você não tem necessariamente controle e você tem que aprender a todo momento. Um problema complexo, ele é compreendido em retrospectiva, né? Depois que aquilo acontece, a gente faz um processo de reflexão, entende aquelas relações, para daí a gente saber, de fato, esse problema ocorreu por causa desse, e o caminho de solução seria esse. Mas já só em retrospectiva. Então, mesmo em problemas complexos, que é um exemplo de um problema complexo, uma política pública, desenhar uma política pública, ensinar é um problema complexo. Problemas que a gente pode ter o apoio de inteligência artificial, onde entra, né, uma das questões norteadoras, o que é que significa aprender com inteligência artificial. A gente pode ter como apoio, né, como mediação, esse tipo de tecnologia que, de certa forma, nos apoia nesses processos de potencialização da aprendizagem humana, potencialização do desenvolvimento humano. Então, a inteligência artificial ela pode ser utilizada como uma ferramenta de diferentes formas, né? Se a gente pensa nesse seminário como integrar mãos, mentes e coração, a gente pode pensar que a inteligência artificial ela pode ser um caminho para nos auxiliar na aprendizagem maker. Ela não se limita até que muito da história traz isso, a processos cognitivos, mas também começa a ampliar para outras formas, outras perspectivas, olhando o coração, olhando a emoção, olhando nos auxiliando a entender o outro, entender a perspectiva do outro. E aí você pode trabalhar com diferentes caminhos para potencializar essa aprendizagem humana. Então, a IA, ela pode, por um lado, servir de mediação nesses processos de aprendizagem e desenvolvimento humano, e, ao mesmo tempo, ela pode nos auxiliar em processos de resolução de problemas, desde o simples. O caótico fica um pouco mais difícil, né? Simples, complicados, que estão bem consolidados, até problemas complexos e, às vezes, nos auxiliando em problemas caóticos. Por exemplo, como é que a gente contém um incêndio que surgiu na floresta amazônica? É um problema caótico. Mas, mesmo nesses problemas caóticos, a gente pode ter pequenos toques de inteligência artificial. O outro ponto é, quando a gente pensa quais são essas fronteiras da IA e que papel ela deveria ter diante de um cenário que a gente vive tão complexo mais recentemente, de polarização e de cenários onde isso culmina em guerras, como a gente está vendo lá na Ucrânia, mas a gente não pode se limitar a apenas esse tipo de cenário que a gente vive de conflitos, né? Numa educação para a paz, e a gente pensar numa educação que, de certa forma, a gente promove mais equidade, reduz polarizações, potencializa a compreensão da perspectiva do outro, para que a gente consiga conviver e desenvolver esse cidadão que a gente espera nessa pós-modernidade, nessa sociedade líquida. Então, eu diria que a IA, ela, de certa forma, nos auxilia aí, pode nos auxiliar nesse processo, onde ela tem que estar a serviço do humano. Então, quando a gente traz o conceito, é onde a gente traz o conceito de inteligência aumentada, né? É onde a inteligência artificial, ela pode potencializar essa inteligência humana, seja nessas três diferentes perspectivas, integrando mãos, mente e coração. O que é que eu queria trazer aqui, na minha visão particular, para pensar para o futuro, nesses 3 minutos finais que eu tenho, antes de passar para o professor Maurício, seria o quê? A gente pensar que, da mesma forma que a IA ela potencializa essas capacidades humanas e
nos oportuniza um mundo, talvez, ou uma educação para a paz, ao mesmo tempo ela hoje é posicionada como mecanismos de separação e de criação de vales entre diferentes indivíduos, principalmente quando a gente fala em pessoas que já têm recursos, as competências digitais desenvolvidas para daí começar a se beneficiar daquelas tecnologias. A IA hoje, ela gera uma divisão, né? Da mesma forma que a gente tem a divisão digital, hoje também tem a divisão da IA na educação. Então, o que eu gostaria de provocar aqui é como é que a gente pode pensar uma IA, que a gente está chamando mais recentemente, que eu vou compartilhar aqui, uma IA na educação desplugada, ou seja, como é que a gente pode trabalhar a inteligência artificial com os recursos que tem disponíveis, independente de recursos tecnológicos, são esses, ao mesmo tempo nos beneficiar de IA. Será que a gente pode fazer uso de tecnologias inteligentes em locais que mal têm energia elétrica ou saneamento básico? Será que ela tem utilidade? Como ela teria utilidade? E como é que isso poderia ser utilizado para uma educação para a paz e para a promoção mais de igualdade no Brasil e principalmente em países de baixo e médio, low and middle income, certo? E um outro ponto que eu queria trazer para encerrar é também outro conceito que a gente está trabalhando, que é Positive Artificial Intelligence na Education, a IA na educação positiva. A IA na educação, ela não deveria exclusivamente trabalhar para promover a aprendizagem, mas ela deveria ser utilizada para promover a aprendizagem, mas, de certa forma, olhando para o bem-estar dos indivíduos. Hoje a gente vive num mundo que, principalmente com a pandemia que nos desnudou, a gente viu como os níveis de depressão, ansiedade, automutilação, consumo de bebida, uso de redes sociais tem impactado. Então, a gente precisa, na minha visão, ter esse olhar duplo para a aprendizagem, mas também para o bem-estar desses indivíduos. Então, eu vou encerrar por aqui e, ao mesmo tempo, vou compartilhar essas duas perspectivas de futuro e passo a palavra para o professor Valente para retomar ou para o professor Maurício e agradecer mais uma vez. Então, vamos para o professor Maurício, por favor. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Ao agradecer o convite para participar desse evento, eu esclareço que não sou especialista em TI e nem sou desenvolvedor de inteligência artificial. Eu sou um cidadão comum, curioso de saber o que essa ferramenta pode oferecer. Ao prestar atenção ao que se dizia sobre ela, eu ouvi manifestações de várias inteligências humanas individuais, cada qual com seus vieses, preconceitos, tendências e ideologias. Resolvi, então, ter uma segunda opinião sobre cada tema e entrevistar a inteligência artificial do ChatGPT de um modo franco e aberto para ouvir o que ela tem a dizer sobre si própria. A entrevistada foi sempre paciente, disponível a qualquer hora do dia, prestativa, bem educada e mostrou um bom domínio da linguagem. Por vezes, ela se desculpava ao não demonstrar clareza e se recusava polidamente a responder a questões politicamente incorretas. Esse padrão de comunicação ser humano-máquina é desprovido de ego e de emoções por parte da máquina. As respostas reduzem os vieses decorrentes de sentimentos humanos, como angústia, sofrimentos, tristezas, mudanças de humor ou de estado emocional, pessimismo, ceticismo, condicionamentos culturais que frequentemente se evidenciam nos diálogos e nas conversas entre os humanos. Os vieses algorítmicos são as tendências e os preconceitos que a inteligência artificial reproduz, já que ela se alimentou num conjunto de informações onde esses vieses humanos estão armazenados. Em várias respostas, ela insistiu na importância da responsabilidade e da regulação pelos governos e pela sociedade, o que reflete o padrão de treinamento que recebeu de seus desenvolvedores, que tiveram uma certa preocupação ética para evitar que a comunicação com ela multiplique desentendimentos.
Foi uma boa experiência ter puxado conversa com ela e escutado com atenção as respostas. No mundo atual, as atitudes e as falas dos humanos diante dela variam desde a fascinação e o otimismo até a preocupação e o ceticismo com seus impactos negativos, o acompanhamento e vigilância sobre os riscos que ela traz. Há também a atitude de aprender com ela. Como se trata de uma realidade muito recente, estamos todos tateando no escuro, experimentando o que pode ou não funcionar nesse relacionamento. A inteligência artificial é treinada e alimentada a partir de todo o conhecimento que está disponível na infosfera, um termo que se refere ao vasto ecossistema de informações e dados que circulam e são armazenados na era digital. Ela engloba desde dados brutos até informações compartilhadas através da internet e de outras tecnologias de comunicação. Essa esfera de informações está em constante evolução, impulsionada pelo aumento da produção e compartilhamento de dados. A infosfera, por sua vez, é parte da noosfera, um conceito que se refere à esfera ou camada de pensamento, consciência e inteligência que envolve a Terra. A ideia central associada à noosfera é que a atividade cognitiva dos seres humanos, incluindo sua capacidade de pensamento, comunicação, aprendizado e criação de conhecimento, formam uma camada que tem uma influência significativa sobre o planeta. As informações e conhecimentos que circulam pelo mundo, na infosfera e na noosfera, precisam ser consideradas como bens comuns e patrimônio da humanidade. É justo que sejam usadas para o benefício de toda a humanidade. Lembro-me aqui do exemplo do Dr. Sabin, que renunciou aos royalties associados à invenção da vacina contra a poliomielite. No seu coração, ele tinha a atitude de beneficiar as crianças de toda a humanidade com aquela invenção, e não almejava simplesmente se enriquecer. Essa atitude é um modelo que precisa ser multiplicado se quisermos que a humanidade caminhe no futuro para uma direção mais justa. Caso isso aconteça, as leis de propriedade intelectual e de direitos autorais precisarão ser transformadas. Deverão ser aplicadas novas normas para a repartição dos benefícios resultantes do patrimônio de conhecimentos humanos. Eu organizei num livro as perguntas e respostas da entrevista realizada. O objetivo do livro, esse livro aqui, Conversas com a Inteligência Artificial, é preparar a sociedade para lidar com ela. Esse livro começa com questões sobre quem é ela, quem é a IA. Grandes civilizações do passado tiveram seus oráculos. Na Grécia, o oráculo de Delfos. Na China, o I Ching, o livro das mutações. No Egito, a Biblioteca de Alexandria, repositório de todo o conhecimento da época. No Brasil, há 100 anos, foi escrito o Manifesto Antropófago, por Oswald de Andrade. Os modernistas da Semana de Arte Moderna, em 1922, propunham que se alimentasse a cultura brasileira com as influências da Europa, África, das culturas indígenas, e se digerisse tudo aquilo. De certo modo, a inteligência artificial é um oráculo do mundo contemporâneo, que se alimenta, deglute e digere o conhecimento disponível na infosfera. É como se fosse uma antropofagia digital em ação. Uma parte do livro trata da alfabetização digital. Que habilidades e conhecimentos uma pessoa deve ter? Como as escolas e universidades estão incluindo esse tema em seus programas de estudo? Como a educação em inteligência artificial pode preparar as pessoas para o futuro do trabalho e da sociedade? Essas são algumas questões que ela própria pode responder. Na aplicação da inteligência artificial para a educação, é importante a abertura para uma escuta ativa sobre o que ela tem a dizer. Existem muitos termos técnicos, auditoria de viés algorítmico, ataques adversariais, chatbots, etc., que são novidades. No final do livro, existe um glossário de termos úteis para se compreender essa tecnologia. Para aproveitar bem a inteligência artificial, deve-se saber fazer as perguntas certas da maneira correta. Em função do modo como são feitas as perguntas,
as respostas podem ser muito diferentes. As respostas da inteligência artificial oferecem elementos e ideias como material de base de uma pesquisa que precisam passar pelo escrutínio humano para serem validados. Entre os pontos de aplicação da inteligência artificial à educação está a importância não apenas de ter acesso à infraestrutura, hardwares e softwares adequados, mas também de ter uma tutoria humana adequada. Nas interações com máquinas em sistemas mais simples, ao final de um diálogo com um robô ou assistente virtual, aperta-se uma tecla para falar com um guia humano. Isso é uma experiência comum que a gente tem no dia a dia. É esse guia humano que muitas vezes orienta e resolve as questões que a simples interação com as máquinas não esclarece. A falta desse professor digital personalizado representa uma forma de exclusão digital, como já mencionou o Ig anteriormente. Vivemos num momento da humanidade e do planeta em que é preciso acelerar a tomada de consciência, despertar a capacidade de compreender o que se passa e se adaptar e projetar um futuro desejado. A experimentação com a inteligência artificial pode ser um aprendizado de autoeducação e de autoconhecimento. Ainda há muito para se aprimorar essa ferramenta, torná-la menos sujeita a vieses discriminatórios e aperfeiçoar os seus valores éticos, para que seja, de fato, um assessor valioso dos seres humanos. Cabe aos que as desenvolvem alimentá-las com informações de boa qualidade, facilitar que seus efeitos sejam benéficos e que se evitem efeitos maléficos sobre a sociedade. Uma adequada regulação pode reduzir os riscos de que ela seja utilizada por pessoas mal intencionadas ou evitar que propague discriminações e preconceitos. Sugiro que todos e cada um dos envolvidos nas atividades de educação experimentem a inteligência artificial na prática, formulem as perguntas que lhes pareçam relevantes e estudem com cuidado as respostas recebidas. Esse material de base facilita e torna mais fácil e rápido o acesso ao vasto acervo de conhecimentos e informações disponíveis na internet. Poderia ser chamado cérebro global de Gaia, nas palavras do Peter Russell. Gaia, esse planeta no qual a nossa espécie é a massa cinzenta, nas palavras do James Lovelock. O conjunto de informações acessíveis na infosfera pode dar insights valiosos sobre a aplicação da inteligência artificial na educação. Ela é um espelho ainda embaçado, mas já valioso para educar as inteligências individuais e sociais. A partir da interação com ela, pode-se também reduzir sofrimentos e dor, ao educar não apenas a mente e as mãos, mas também os corações. Muito obrigado. Passamos então agora para o Marcelo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, professor Valente. Então, é uma alegria poder participar desse evento, né, de uma importância ímpar. Eu sou pesquisador junto com o professor Roiso, do Estudo do Futuro, e também coordeno o grupo de pesquisa Transformação Digital e Sociedade, da PUC São Paulo, onde essas temáticas são discutidas. Sem dúvida que a questão da inteligência artificial e educação, né, é uma questão muito crítica e muito necessária em termos do debate, né? Acho que aqui foram dadas algumas pistas, né, algumas colocações muito relevantes em relação a essa questão, né? Eu destacar algumas aqui para um rápido comentário, né? O professor Valente, né, citou a questão das redes neurais, que no fundo é um pouco a síntese desse grau de evolução da inteligência artificial e com as suas formas de aprendizagem de máquina, né, especialmente aprendizagem profunda, que trouxeram uma nova fronteira para essa tecnologia, uma fronteira que, ao mesmo tempo, tem um potencial de trazer muitos benefícios, né, como foi citado,
mas uma fronteira também que apresenta muitos riscos e muitos desafios, alguns também colocados aqui pelos palestrantes, né? Inclusive, uma expressão do professor Ig, ela tem um potencial, digamos, negativo de divisão, de alguma maneira, né? E a divisão, tanto em termos de desigualdade social, à medida que ela está servindo para a concentração de riqueza, né, por organizações, e mesmo por países. Então, esse é um desafio muito interessante e muito preocupante. E mesmo a divisão na educação, à medida daqueles que têm acesso e daqueles que não têm acesso. Então, acho que essas são questões que todos e todas que trabalham com a educação têm que se preocupar e se posicionar. O professor Maurício colocou aqui ao final também questões absolutamente necessárias, né? Ele citou, por exemplo, a questão dos vieses humanos, né? Quer dizer, no fundo, de alguma maneira, os robôs são o nosso espelho, né? Para o bem e para o mal, e à medida que usam dados, né? Os dados, como nós sabemos, são formas de registros, né? De ações naturais ou ações humanas, né? Então, os robôs são treinados com dados que carregam os nossos vícios. E isso não significa que é mais do mesmo. Pelo contrário, né? Tem dois elementos muito críticos nesse contexto. Um citado pelo professor Valente, que o termo que a gente usa em tecnologia é opacidade, ou seja, a gente não tem acesso, né, ou tem dificuldade de visualizar como determinadas decisões são tomadas por esses algoritmos, por esses robôs. Né? Então, isso é um grande problema, a questão de opacidade. Então, a primeira questão é essa, né? A coisa se dá de uma forma pouco visível, né? Só para dar um exemplo simples, né? Uma situação de racismo, de alguma maneira a gente tem a chance do controle social, né? De um grupo se posicionar, algumas pessoas se posicionarem contra aquilo. Quando é um robô que está, por conta dos dados enviesados, levando a uma decisão que de alguma maneira, né, de forma concreta, gera alguma discriminação, isso ocorre de uma forma invisível, está dentro do sistema, né? Tá digitalmente acontecendo, a gente não visualiza, isso é uma dificuldade. E o segundo elemento é a potência. Porque, só para dar um exemplo, o ChatGPT, ele atingiu, quando foi lançado, 1 milhão de usuários em apenas 5 dias. Então, isso muda tudo, a potência muda tudo. Então, mais cuidado e mais pensamento de risco a gente deve ter em relação aos impactos negativos potenciais dessa tecnologia. Então, acho que as duas coisas vêm ao mesmo tempo. Vem os benefícios, e vem esses riscos que a gente precisa entendê-los, né? E quando eu falo nós, eu digo em todas as instâncias, nós como indivíduos e como professoras, professores, como cidadãos e cidadãs, como governos, como organizações do terceiro setor, como grupos de pesquisa, etc., como universidades, né? Entender e tratar isso, porque a gente sempre tem que lembrar que há uma intencionalidade econômica por trás do lançamento dessas tecnologias, né? Então, isso, né, faz parte do modelo, mas isso é um chamamento para a nossa vigilância. Também esse termo foi citado, acho que o professor Ig, achei bem interessante. E também o professor Maurício citou, né, eu vou só fazer referência, só mais duas citações dele, que foram também interessantes, a questão do aspecto ético, né? É uma das coisas que nós pesquisamos, né, os impactos éticos, e a gente poderia falar muito sobre isso, mas só para dar um exemplo concreto, né? O treinamento do ChatGPT, ele usou uma técnica de treinamento que a gente chama de aprendizagem supervisionada, e foi um misto, na verdade, de aprendizagem supervisionada e aprendizagem por reforço, né? Ou seja, houve uma preocupação, isso é louvável, de que essa ferramenta ela não evitasse temas como discurso de ódio, como racismo, discriminação e coisas do gênero, né? E aí colocou-se um grupo de pessoas trabalhando para fazer como se fosse um filtro, né? Você treinar o algoritmo para ele não entrar em determinadas discussões ou não assumir determinadas posições, às vezes políticas, etc., que ferem os princípios
de humanidade, né? Mas esse treinamento foi feito, né, foi subcontratado com programadores do Quênia, né, na África, e eles foram remunerados, né, e foram escolhidos lá, porque a remuneração foi mais do que um terço abaixo, foi abaixo de um terço do que se pagaria normalmente em outros países, né? Então vejam que, só para dar um exemplo simples, singelo de quanto a questão ética em diversos aspectos envolvendo essas tecnologias, desde o desenvolvimento, né, desde o treinamento técnico, como eu falei, até o uso dessas tecnologias, é um tema central que a gente precisa discutir. E, por último, um último comentário também numa fala aqui no finalzinho do professor Maurício, né, que são as questões que nós temos que colocar, né, que ele fala como as escolas e universidades estão preparando as alunas e os alunos para esse novo mundo, né? E eu acrescentaria, né, como nós estamos preparando os professores e as professoras para esse novo mundo, né? Às vezes a pergunta fala como usar o ChatGPT em sala de aula, como ensinar os alunos a usar, né? E às vezes talvez não seja essa a questão central, porque eles precisam, né, de uma curadoria, mas eles não vão esperar por essa curadoria. Mas acho que uma das questões que a gente tem que se preocupar com o uso do IA na educação o que se perde eventualmente com esse uso, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia ela tem essas potencialidades, ela tem alguns efeitos colaterais. Por exemplo, ela é negativa quando falamos em termos de capacidade de foco, como citado também pelo professor Ig, em capacidade de solução de problemas complexos, né? Ela não desenvolve essas competências, pelo contrário, ela pode de alguma maneira, depreciar essas competências, né? E são competências que estão sendo extremamente valorizadas agora, nesse mesmo contexto da tecnologia, pelas organizações, pelas empresas que contratam as pessoas para trabalhar, pedindo exatamente essas coisas, né? Capacidade de pesquisa, capacidade de foco, modelagem de problemas complexos. Então, acho que um dos desafios para os educadores e para os educadores é trabalhar esses aspectos que podem, de alguma maneira, serem impactados de forma negativa pelo uso intenso da tecnologia. Bom, eu paro por aqui. Essa foi uma contribuição em cima da fala dos palestrantes. Obrigado, Marcelo. E a gente devolve o pessoal que está tomando conta aí das questões, das perguntas. Se tem aí alguma pergunta, então está aberto o debate. Obrigada, professor Valente. Eu estou aqui acompanhando o pessoal do YouTube e aqui também do Zoom. Uma pergunta com relação à educação digital, como isso pode ser incorporado nas escolas. O professor Maurício começou a responder aqui pelo chat, não sei se ele gostaria de fazer alguma complementação oral, para que todo mundo que esteja assistindo a gente também consiga acompanhar. Infelizmente, nem todo mundo consegue ler o chat na gravação, quem está aqui do Zoom para a gravação do YouTube. Então, se quiser trazer um pouquinho dessa síntese que você trouxe no chat. Sim, basicamente o seguinte, eu tenho usado como método transformar as perguntas feitas por pessoas individuais, por inteligências individuais, pode ser especialistas, pode ser cientistas, qualquer pessoa. Muitas vezes a gente vê nos jornais muitas perguntas e críticas à inteligência artificial formuladas por essas inteligências individuais. Então, eu tenho usado como método transformar essas afirmações que a gente vê em todos os lugares em perguntas. É como se fosse tomada uma segunda opinião. Eu quero uma segunda opinião sobre essa informação, né? Aí eu submeto, transformo aquilo numa pergunta e submeto ao ChatGPT ou a outros também programas. E vejo as respostas. E é o que eu fiz aqui agora. Tinha aí no chat, tinha duas perguntas que a Raquel, né, formulou, né? E então, ao invés de eu querer responder isso aqui assim instantaneamente da minha cabeça e tal, eu peguei essa pergunta que a Raquel formulou, submeti lá ao ChatGPT e obtive uma resposta dele. Uma parte dessa resposta, como a resposta é meio grande, ela foi dividida em vários pedacinhos aí no chat, mas para poder dar uma ideia assim do que é o tipo de resposta que a gente pode obter de um exercício desse tipo, né? E então as duas perguntas que tem no chat eu fiz lá aquela pergunta para o
ChatGPT e coloquei parte das respostas aí. Então, isso eu tenho feito como um método e tem sido bem interessante, porque uma pessoa individual, por mais genial que ela seja, por mais cientista e entendedor do assunto, etc., ela tem uma perspectiva da sua inteligência individual, né? Quando você submete aquilo à inteligência artificial, você tem acesso àquele conjunto de informações sobre aquele assunto que estão disponíveis na infosfera, né? Então, é bem abrangente, né? Claro, não dá para tratar como sendo a última palavra, tem que ter uma leitura crítica dessa resposta que vem. Mas, como base, é uma pesquisa, a meu ver, bastante útil. Obrigada, professor Maurício. Entendendo, então, as perguntas da Raquel de Oliveira. Um abraço para ela também, que sempre acompanha essas discussões. E queria dar a palavra para a professora Adriana Bruno, que está com a mão levantada. Oi, bom dia a todos, todas e todes. Que alegria estar aqui, rever Valente, sempre é um prazer, professor Arnaldo e todos vocês. Bom, são muitas questões que eu teria, né? E aí, para não monopolizar, é difícil escolher uma só, porque são muitos desafios, né? Mas, assim, eu queria ouvir vocês a partir de uma provocação que o Valente sempre fez para a gente em sala de aula, em tudo quanto é contexto. O Valente participou e participa da minha formação há muito tempo. E, assim, a gente sempre fala como as IAs ou as tecnologias digitais podem nos ajudar, que impactos, né, que elas podem trazer. Mas o Valente ele sempre nos provocou a pensar um pouco mais fora da caixa, a inverter isso, né? E aí eu queria ouvi-los sobre como nós podemos ajudar as IAs a atenderem às nossas demandas e desafios, porque parece que nós estamos sempre passivos diante das tecnologias digitais, né? Ou seja, como elas podem nos ajudar, como que a gente pode usar, né? E como é que a gente pode fazer isso? Eu sei que a gente já alimentou esse banco e tem alimentado os bancos, né? Principalmente com a pandemia, com todos os recursos e plataformas que a gente usa. Mas como é que a gente pode sair desse lugar passivo, que Valente sempre nos ajudou a refletir, questionar, né? Para que não fiquemos ainda no lugar das máquinas de ensinar. Então, eu queria ouvir em relação a esse momento, que é um momento histórico, muito diferente de tudo que a gente viveu, a meu ver. Obrigada. Bom, Adriana, é um prazer revê-la. Obrigado aí pelas referências. Realmente, né, eu estava perguntando assim, o que a gente faz na segunda-feira, né? Você lembra também dessa brincadeira? E eu acho que você tem razão, a gente está tendo um papel muito passivo nesse desenvolvimento, porque as coisas estão sendo feitas a despeito do nosso interesse, né? Nós estamos sendo usados, a gente não sabe como, mas de uma maneira assim, extremamente passiva. A gente realmente não tem uma proposta, vamos dizer assim, uma política, alguma coisa desse tipo, no sentido de interferência nessas questões que estão sendo colocadas, da questão de como a máquina se comporta do ponto de vista ético, do que eles entendem sobre essa questão, né, dos desafios, desse vale, né, que o Igor falou, que existe né, nesse uso, né, dessas tecnologias. A questão não é só a inteligência artificial, é da questão das tecnologias em geral. Eu acho que a inteligência artificial está exacerbando, vamos dizer assim, esse uso, né, dessa tecnologia. E eu vejo, assim, primeiro como um ponto positivo, no sentido que agora, né, as pessoas estão acordando para esse uso e entendendo como as tecnologias podem ser utilizadas. E eu espero, vamos dizer assim, que essa disseminação, né, do que o Maurício mencionou, do uso dessas tecnologias, possa fazer com que a gente se desperte, vamos dizer assim, tome consciência, né, para o que essa máquina pode oferecer e a gente passe a ter um papel mais ativo, né, no sentido de ajudar essas tecnologias ir para um caminho, né, que faz o que um pouco está sendo falado nessa conferência da união de mão
mente e coração. Eu acho que você levantou aí um problema extremamente importante, né, dessa postura nossa, né, de ser sendo usado passivamente para o desenvolvimento dessas tecnologias, sem que a gente tenha uma postura explícita, né, de como que isso pode ser feito. Não sei se tem alguém que mais quer complementar essa questão que a Adriana levantou. Eu gostaria. Obrigado, Adriana, pela provocação. É um questionamento muito interessante, né? E subverte essa lógica, né? Como é que a gente pode ajudar a IA? E é, ao mesmo tempo, uma questão muito profunda, porque quando a gente retoma aqui o que belamente o professor Maurício levantou sobre a questão dos vieses, como é que esses vieses emergem nas inteligências artificiais? Ora, eles emergem devido a gente. Então, no fim das contas, se a gente parar para pensar que, obviamente, vai depender de que campo teórico você quer explicar esse fenômeno, mas se a gente for pegar um pouquinho na perspectiva da psicologia social, por exemplo, onde a gente, através de processos de economia de energia e memorização, a gente cria categorias em nossa mente. Dessas categorias, isso estabelece, por exemplo, a valente, professor, oriental, olho puxado, e aí a gente começa a fazer essas relações de caracterizações, oriental, bom em matemática, começa a surgir o quê? Esses estereótipos. Esses estereótipos a gente começa a estabelecer essas pré-concepções, onde começam, de fato, a emergir esses preconceitos. E isso pode culminar em discriminação. E, consequentemente, em vieses. Então, no fim das contas, esses vieses de máquinas passam por vieses humanos. Então, por que eu estou trazendo isso daí? Porque, para a gente pensar em como a gente pode ajudar a IA, a gente precisa fazer também uma reflexão profunda sobre o que é que a gente espera do futuro. Então, é por isso que eu gosto muito da temática de educação para pares, integrar mãos, corpo e mente. Então, passa, na minha opinião, primeiro em uma reflexão profunda sobre o que é que a gente espera desse cidadão que vai ser formado, e, ao mesmo tempo, compreender que existem processos humanos que passam por estabelecimento de vieses. Isso tem que estar claro, e que há toda uma diversidade que a gente não pode ignorar. Baseado nisso daí, eu também trago até o próprio Heidegger, que em questão da técnica já falava, que quando a gente fala em termos de tecnologia, ciência, é muito difícil você conseguir prever o potencial no que ela pode culminar. Então, para mim, Adriana, responder essa pergunta passa por, ao mesmo tempo, entender que existe aspectos que não necessariamente a gente pode controlar. A gente está diante, de novo, de um problema complexo, que a gente precisa aprender a todo momento e retroalimentar essa pergunta com ela mesma. Então, na minha opinião, vai muito nessa primeira perspectiva de que primeiro a gente tem que entender o que é que a gente quer como sociedade e desenvolvendo esse cidadão, para daí a gente pensar como é que ela IA pode nos auxiliar nesse processo. Obrigada, professores. Aqui a gente tem no chat algumas perguntas, uma da Ana Sanches, com relação a como a PUC tem realizado a política de uso do ChatGPT, se tem restrições, condições, e aí estenderia também essa pergunta para outras instituições que vocês tenham de referência, talvez o professor Ig em Harvard. E o professor Jorge também pergunta como se dá a IA desplugada na prática, se existem exemplos no Brasil. Obrigada. Bom, acho que eu posso falar pela PUC São Paulo. Sou colega do professor Roios, né, na PUC. Bom, a gente não tem uma determinação, digamos assim, que regulamente o uso, né? A gente tem discutido está sendo em discussão também, acho que como a maior parte está discutindo essas questões, mas aqui o ambiente da PUC São Paulo é muito, né, de liberdade da docência em termos de cada professora e cada professor escolher as metodologias e as técnicas que achar mais adequadas para cada contexto, né? Então, essa escolha, pelo menos aqui,
ela fica livre na esfera individual. Bem, eu também, como Tatiana quis saber também sobre aqui em Harvard tem já uma política de uso do ChatGPT. Vários professores, inclusive, a gente está nessa semana onde os alunos estão escolhendo, semana que vem começam as aulas, e em muitas das disciplinas do sílabo já tem a descrição sobre a forma de uso tanto do ChatGPT quanto IA generativa. Então, não está sendo bloqueada, porém, tem uma série de recomendações que depois eu posso até recuperar aqui para passar sobre essas políticas de uso do ChatGPT. Mas ela vai tanto sobre uma reflexão e clareza de que a IA generativa e ChatGPT possui limitações, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser utilizada para apoiar nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu posso compartilhar, sim, sobre isso. Sobre a IA desplugada e a educação desplugada, na verdade, ela surge exatamente em cima dessa questão que a gente começou a refletir sobre a divisão que existe, digital, e a gente foi muito provocado, também o professor Seiji Zoltani e eu, Seiji também é professor aqui em Harvard, na Escola de Educação, e quando a gente pensa que muitas dessas entidades da arquitetura global da educação falam em equidade, em promoção de uma educação digital universal, a gente fez duas coisas. Primeiro, quando você olha, a gente precisa de 1,4 trilhão de dólares para a gente promover acesso universal digital, né? É inviável. E segundo ponto quando você para e vê quão resiliente é a desigualdade no mundo, a gente fez uma análise, pegou 30 anos de dados e fez predições, e a gente viu que vai demorar 100 anos, segundo o desenvolvimento atual de educação digital, para a gente efetivamente não ter mais essa divisão digital. São 100 anos, eu estou falando 2100, 2120, 2110, por aí. 100 anos. Existe um gap de 100 anos. E nessa reflexão, onde a gente traz esse conceito de IA na educação desplugada, onde você usa os recursos e a infraestrutura disponível atual para você promover não só uma educação digital, mas uma educação com o mesmo potencial promovido pela IA. Então, a gente traz uma série de princípios que a gente discute no artigo. E, para dar exemplos de como isso tem sido trabalhado, a gente tem já exemplos no Brasil, onde a gente fez em 2021, 2022, e está agora também trabalhando com desenvolvimento de habilidades de produção escrita, onde a gente não tem nenhum recurso em muitas das escolas do país, e a gente consegue utilizar a IA desplugada. Tudo que a gente precisa é de um celular e alguém que saiba tirar foto, instalar um aplicativo e tirar uma foto. Todo esse é o recurso que a gente precisa e toda a competência digital que a gente precisa. Instalar um aplicativo, tirar uma foto. Com isso, a gente usa uma série de técnicas de inteligência artificial que consegue fazer uma avaliação das competências e habilidades daqueles estudantes e devolve ao professor para ele trabalhar em sala de aula ou em outros contextos como aluno. Então, tudo que a gente exige, não exige nem conectividade. E essa tecnologia foi disseminada, inclusive, no norte e nordeste do Brasil, são as regiões com menos infraestrutura disponível. Esse é só um exemplo. O outro exemplo, bem rápido, o Banco Mundial, por exemplo, recomenda o uso de sistemas de alerta preventivo para combate à evasão. Só que sistemas de alerta preventivo que usam IA, demandam infraestrutura de dados, que a gente não tem no Brasil e muitos dos países do sul global. E a gente criou um modelo que nega o uso da IA inicialmente, e a gente consegue reduzir em 2 anos a predição e entender as causas de evasão para 2 semanas. Então, esses 2 modelos a gente está disponível e, inclusive, está trabalhando para expandir para outros países, como México e Filipinas. Obrigada, professor Ig. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu vou passar a palavra para o professor Teles e professor Pascal, mas, assim, se conseguirem fazer uma pergunta formular ali em 30 segundos, para conseguirmos ouvir os nossos palestrantes fazendo já um encerramento.
Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar os palestrantes pela qualidade das informações trazidas, das perspectivas, os enfoques dados à questão. E lamento que o tempo esteja acabando. Eu gostaria apenas de fazer um contraponto à questão trazida pela Andréia, como podemos ajudar o IA a ser melhor. E eu faria a pergunta, como nós podemos ajudar o SH a ser melhor? E SH, para mim, é o ser humano. Ele é que precisa do nosso foco, na minha perspectiva. Eu vejo que a inteligência artificial está a serviço, antes de mais nada, da tecnologia e do poder econômico. E eles vão determinar o caminho, eles vão determinar onde os recursos serão alocados para atingir os seus objetivos, que aparentemente não incluem ou não privilegiam o desenvolvimento do ser humano e do pensador crítico. Essa é a grande característica do homem, a capacidade de reunir informações e dela extrair conhecimentos. O IA não tem essa capacidade e não acredito que ele vá ter, mesmo daqui a algumas centenas de anos. Ele vai ser, sim, cada vez mais um grande repositório de informações e, certamente, ele vai mascarar ou vai tornar ainda mais invisíveis os nossos preconceitos, como foi mencionado há pouco, as nossas falhas, os nossos limites. E o que nós precisamos é justamente, conforme eu vejo, investir no ser humano que terá que lidar com isso. Às vezes eu encontro uma certa hipocrisia quando eu vejo, por exemplo, que a universidade proíbe o uso da Wikipedia como fonte de informação e agora está investindo na inteligência artificial, e eu mesmo, como professor, já recebi várias demandas de treinamento de como devo usar o ChatGPT nas salas de aula. Isso, para mim, é um contrassenso. Então, eu reconheço que há um fascínio tecnológico e que essas palavras, os termos que a tecnologia nos traz, são encantadores. A gente se apaixona por eles. Termos como quântico, porque não, é quântico, então deve ser muito bom. É científico, então é verdadeiro, não se discute. É a aprendizagem profunda. Eu não sei o que é, mas deve ser profundo, deve ser um negócio muito bacana. E cada um de nós incorpora esses termos, atribuindo a eles as conotações pessoais, e não respeitando a origem e o contexto em que essas denominações surgiram, e que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o uso que a gente faz delas. Então, são tantas coisas que eu fui anotando, e eu vou tentar respeitar o meu limite de tempo. Eu gostaria de ouvir dos palestrantes como a gente pode usar os nossos recursos para, de fato, propiciar uma educação fundamental de qualidade e, principalmente, o desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade do ser humano lidar com a informação criticamente e não embarcar no fascínio que a informação tecnológica, a informação maquiada pela mídia faz e leva as pessoas. Eu lamento que o tempo seja curto, mas agradeço a oportunidade. Bom, Professor Pascal, por favor. Daí a gente leva a palavra para os palestrantes todos de uma única vez para fazer o encerramento. melhor. Pascoal, está com o telefone fechado. Não te ouvimos, professor. Bom, então eu passo a palavra para os nossos palestrantes. Se o professor puder escrever pelo chat, eles complementam. Quem quer responder ao professor Carlos? Eu posso responder. Bem, obrigado, Thales.
a minha tentativa de resposta para a Adriana foi exatamente nessa linha também. Para dar uma resposta curta, dado o tempo, eu iria... A sua provocação me lembrou um relatório que saiu mais recentemente da própria Unesco, que fala sobre reimaginar os nossos futuros juntos, que traz uma proposta de pedagogia da solidariedade. Eu acho que, de novo, antes mesmo de pensar sobre IA, a gente precisa pensar sobre nós, como o senhor mesmo traz belamente. Então, o que eu traria é muito mais esse relatório. Eu convido vocês a ler esse relatório sobre essa pedagogia da solidariedade, que é num relatório recentemente publicado pela Unesco, que tenta reimaginar os nossos futuros juntos, tentar eliminar essas dicotomias ou tricotomias que culminam em polarizações, guerras e todo tipo de intriga humana que é ocasionado por vieses e preconceitos que, infelizmente, a gente tem. Então, eu vou muito mais nessa linha. Por outro lado, eu acho que isso só vai ser considerado se realmente as pessoas usarem as tecnologias, tomarem consciência das suas especificidades, de como que ela funciona, para poder desenvolver essa fluência, esse letramento digital, para entender como que nós e a tecnologia nos relacionamos e como que ela pode ajudar-nos a desenvolver esse espírito crítico. Não é proibindo o uso, mas justamente fazendo o contrário, né? Fazendo com que as pessoas usem isso e tenham, né, esse apoio de alguém que reflexiona e critica de maneira séria, vamos dizer assim, o que está sendo feito com a tecnologia. Eu não sei se a gente tem mais tempo, o nosso limite era às 10h11, como está agora nesse momento. Eu queria agradecer a presença de todos e todas, né? E a presença do Ig, do Maurício, do Marcelo nesse debate, de todos que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando. E eu devolvo aí a palavra para os organizadores, Tatiana, Arnoldo e Carlos imediato. Obrigado a todos e tenham aí um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, Tatiana, professor Valente, a todos. desculpa. Ig, por favor. Não, só agradecer. Pode falar. Maurício? Sim, eu também queria agradecer. Tem gente me perguntando aqui se isso vai estar disponível, gravado. Gostaria de receber o link. E a minha sugestão é aquela: todas as perguntas que foram feitas aqui e aquelas que não foram feitas, e são muitas, que se adote uma postura experimental. Pergunte ao ChatGPT sobre e veja qual é a resposta que ele tem a dar. Eu acho que é uma abordagem experimental bastante enriquecedora. Marcelo? Bom, também agradeço a oportunidade, acho que foi realmente o tempo é curto para tema tão amplo, né? Mas acho que surgiram questões aqui de reflexão importantes. Eu deixei meu e-mail aqui no chat para quem quiser continuar a conversa, estou disponível. Obrigado. Tatiana, Silvio, algum comentário? Agradecer, o evento foi muito bom, aqueceu aqui as discussões para a gente seguir estudando. Obrigada, professor. Eu também agradecer e falar que esse seminário está no YouTube do PIS Global Net. Muito bom. Fica a gosto de quero mais, né? Então, vamos ver como que a gente cria oportunidade de continuar. O Zoom gera um arquivo de chat que pode ser compartilhado e tem um e-mail, o iconglobal@gmail.com, que também os comentários, sugestões podem ser enviados, não é? Além de quem compartilhou seu próprio e-mail aí poder continuar a conversa. Nós podemos nos encarregar de encaminhar essas
questões que chegaram para nós e pensarmos juntos aí que continuidades pode ter, não é? Bom, eu teria alguns comentários, especialmente na área que eu trabalho, mas eu acho que isso a gente compartilha por outros meios, não é? Essa questão do poder aumentado da humanidade, que eu acho que desde Hiroshima nos coloca na mão isso, né? Cada vez mais poder aumenta a responsabilidade de dizer como é que nós vamos usar, né? E essas reflexões foram muito ricas também de como nos tornar ativos, né? Diante desse recurso, como qualquer outro poder que seja que seja parte da nossa condição humana e que nos cabe não só desenvolver, não é? Porque a inteligência e a inventividade não vão parar, né? Então, tende a crescer cada vez mais com um dado novo, né? Que, para mim, eu acho que é muito importante a gente considerar que esse aprendizado é global. A gente está acostumado a gente pensar escola, família ali e tal. Hoje, as grandes questões, elas transpassam os limites, inclusive, da nossa cultura. Então, esse potencializar é um potencializar também dessa diversidade. Nós criarmos outros GPTs, vamos dizer, provavelmente vão ter outro tipo de viés, outro tipo de... Mas essa grande conversa é a conversa da humanidade, não é? E também a da transformação, usar o poder para e apropriar em outras formas de governança, desde o local aqui ao global, né, a essas possibilidades de gerar as mudanças. Muito bem, agradecer, já fiz nominalmente a todos no início, então fazer coletivamente aqui um agradecimento a todos que tomaram tempo para participar aqui, mais 60, tanto 70 pessoas, aos palestrantes, obviamente, aos organizadores. E se o Marcelo tiver ainda, eu queria pedir o Marcelo para concluir em nome da PUC aqui essa sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom, eu concluo dizendo, né, reforçando o que foi falado aqui por todos, né, o quanto a gente precisa empreender as discussões na educação sobre o uso da inteligência artificial, né, sobre as suas potencialidades e sobre os seus riscos. E acho que essa é uma agenda urgente, né? E também fico à disposição, né, para outros encontros, né, que a gente pode conversar e desenvolver outras iniciativas aí conjuntamente. Muito obrigado. Obrigado. A todos. Tudo de bom. Bom dia para todos. Obrigado, um abraço a todos e todas. Bom dia. Até mais.